Olá! Já se imaginou como um espectador privilegiado da história brasileira, presenciando de perto os grandes escândalos políticos, as reviravoltas judiciais e os dramas pessoais que marcaram o país? Essa é a trajetória do convidado deste programa. Ele é um dos advogados mais requisitados e influentes do Brasil, tendo atuado em casos que vão do julgamento do Mensalão à Operação Lava Jato, passando por episódios de grande repercussão, como o caso Carolina Dickmann. Em seus 40 anos de especialização em direito criminal, já defendeu nomes de peso como o ex-presidente José Sarney e também o Itamar Franco, o ministro José Dirceu e uma penca de governadores, senadores e deputados. Mas além dos holofotes e das manchetes, há um profissional que lida diariamente com dilemas éticos e os desafios do sistema jurídico brasileiro. Hoje, no programa Laura Campos Entrevista, nós vamos explorar o lado humano reflexivo de um dos melhores, se não o melhor advogado criminalista do país, Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro. Olá, Dr. Cacai, seja muito bem-vindo ao programa. É um prazer poder conversar com o senhor, um advogado notório pela prestação de serviços a políticos, empresários, celebridades e principalmente sempre presente nos principais momentos da história do Brasil. Seja bem-vindo. Eu que agradeço enormemente, para mim é um prazer muito grande. Eu sempre costumo dizer que essa é a parte interessante da vida do advogado criminal, poder falar com a sociedade através das pessoas que têm capilaridade e que têm prestígio. Para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Dr. Cacai, o senhor é considerado um dos melhores advogados criminalistas do país, famoso por defender grandes casos do Mensalão à Lava Jato. Seu escritório tem como clientes desde o ex-presidente José Sarney até a atriz Carolina Dickmann. Então, para nós começarmos a entrevista, eu pergunto, o que é ser um bom advogado? Olha, a advocacia, especialmente a advocacia criminal, eu penso que o advogado tem que ter uma dimensão do seu papel, não só no caso concreto, né? Que é claro que para o advogado o mais importante é fazer bem o trabalho do cliente que está precisando dele naquele momento, mas também, especialmente em casos que tem repercussão nacional, também saber a importância que nós podemos ter enquanto advogados, enquanto operadores do direito, em discussões que vão, de alguma forma, modificar os rumos do país. Quando a gente pega um caso específico para cuidar do interesse do cliente, muitas vezes, no meu caso, na minha vida profissional, que foram inúmeras vezes, a tese que a gente defende, a tese pode ter uma repercussão que tem realmente interesse, não só no caso concreto, que já seria suficientemente importante, repito, o mais importante para o advogado é atender bem às necessidades do seu cliente, mas é importante a gente saber que nós estamos trabalhando em casos que muitas vezes a repercussão muda a história do país. Por exemplo, eu em dado momento da vida, angustiado pelo fato de vivermos um país onde o sistema carcerário é absolutamente medieval, terrível, nós tínhamos à época 800 mil presos, apenas um terço com culpa formada, a grande maioria sem nenhuma necessidade de prisão. Eu imaginei a hipótese de pensar uma discussão no Supremo Tribunal Federal de uma ação direta de constitucionalidade para discutir uma cláusula pétrea da presunção de inocência. O que deveria ser uma coisa simples passou a ser uma grande discussão nacional, porque essa ação, ao fim e ao cabo, foi que deu a liberdade ao ex-presidente Lula, ao hoje presidente Lula. Quer dizer, o Lula, a ação, na verdade, ela foi gestada, foi pensada, junto com dois amigos queridos, muito, Cláudio e Adhemar, muito em função do sistema penitenciário brasileiro, que é caótico, que é absolutamente desumano. Só que com o tempo, depois que nós entramos, o Lula foi processado, ele foi condenado, e numa opinião política, numa gestão política do Dr. Sérgio Moro, que à época já tinha a ideia de instrumentalizar o Poder Judiciário para fazer política, ele foi preso após a condenação, a confirmação da condenação em Tribunal Regional Federal. Veja bem, uma ação feita por um advogado que imaginava apenas cumprir um rito constitucional, discutir a necessidade de manter a presunção de inocência
e a pessoa só poder ser presa após o trânsito em julgado, que é um direito que me parecia óbvio. Acabou tornando uma grande discussão nacional e teve um reflexo na história recente do país. Quer dizer, o presidente Lula, ele não foi solto pelas nulidades posteriores que o Supremo Tribunal entendeu e é verdade que havia na Lava Jato. Ele foi solto por causa de uma ação que nós movemos, aí em seguida veio o Conselho Federal da Ordem, entrou com a ADC 44, a minha era 43, e depois o partido político do PCdoB entrou com a 54, mas, ou seja, a tese defendida, ela extrapolou muito aquilo que era o objetivo inicial dela. Passou a fazer parte do momento político histórico do país, que com a liberdade do Lula começou a ter toda uma discussão muito mais aprofundada sobre a necessidade de anular os processos do Supremo. Uma coisa era ele preso, outra coisa era ele solto. E uma ação que foi feita para cumprir um rito constitucional resultou na liberdade não só dele, como do Zé Disseu e de vários outros. Ou seja, a advocacia propicia isso, uma discussão que é importante sempre. O caso concreto é o mais importante, né? Porque você cuida da pessoa na área criminal, você cuida da pessoa no momento mais delicado da vida dela, seja está sendo submetido a um processo criminal que ele considera injusto, seja porque está com possibilidade de prisão ou está preso, seja porque houve uma bala à sua honra. São questões extremamente delicadas e importantes, mas cuja repercussão em casos concretos podem, sem dúvida nenhuma, fazer uma jurisprudência que vai impactar a história do país como um todo. Isso é importante e bonito na advocacia. Doutor Cacai, durante a sua carreira, o senhor defendeu figuras de diferentes espectros ideológicos, como José Disseu do PT, Eduardo Cunha, Michel Temer do PMDB. Como é que era a sua relação com esses clientes? A senhora acredita que a defesa de figuras públicas exige um envolvimento mais estratégico e pessoal do que outros casos? Olha, na verdade eu nunca fui advogado do Eduardo Cunha e nem do Michel Temer. Tenho uma relação muito boa com o Michel, uma pessoa que eu respeito, mas eu advoguei para 4 presidentes da República, eu advoguei para mais de 90 governadores de estado e advoguei para vários senadores e ministros. Eu entendo que o advogado ele tem uma obrigação com a profissão, com o cliente. Se ele quer criticar o cliente fora do processo, ele não deve entrar no processo. Eu sempre pensei assim. Você tem toda a razão, eu advoguei para as pessoas mais diversas posições políticas. Por exemplo, no governo Fernando Henrique, eu me lembro que eu fui advogado de 17 ministros. No governo Lula, eu sou mais próximo, eu não sou um cara do PT, mas sou mais próximo às pessoas ligadas ao Lula e a ele, embora adore Fernando Henrique, tenho uma relação muito boa com ele, de respeito. E o Sarney também, o senhor adora, né? O Sarney é meu amigo querido. O Sarney, eu fui advogado dele, fui advogado da filha dele, da Rosiana. Sou advogado. É meu padrinho. Eu adoro ele. Eu tive agora aí no Maranhão, final de semana, somente para poder passar o dia com ele. Acho ele a história viva do Brasil, além de saber contar os casos mais interessantes, ele tem uma visão do Brasil que eu admiro muito. Então, eu acho que o político, ele traz uma carga para o processo, muitas vezes, que dificulta para o advogado, né? Porque eu vou te dizer uma coisa, quando assumo um processo criminal, quem dá a linha do processo criminal, 100% sou eu e é o meu escritório. Eu não admito, claro, converso, tenho liberdade de conversar plenamente com quem quer que seja, mas eu não gosto e não admito que a gente tenha interferências sequer do cidadão que foi presidente da República, que é presidente da República, que é um empresário conhecido e famoso e rico e tal. A linha do processo criminal, quem dá sou eu e os meus sócios. Isso é fundamental. Eu me lembro que quando recebi pela primeira vez um telefonema do presidente Sarney, eu nunca tinha falado com ele, eu estava no hangar para pegar um avião para ir para Goiânia, eu era advogado do governador Marconi, e conhecia a voz dele, doutor Cacai, eu falei, presidente Sarney, conheci, claro, quantas vezes nós ouvíamos a voz dele na televisão e tal,
Ele disse, você pode vir falar com a minha filha? Eu fui, mudei só de hangar, fui ao Maranhão, e estive com ela no momento difícil da vida dela, ela era, em primeiro lugar, a candidata à presidência da República, mas tinha a capa da época que colocava um escândalo, que era um falso escândalo, que depois nós ganhamos o assunto, mas que foi um tiro na campanha dela. E eu me lembro que fui conversar com a Rosiana, que hoje é minha amiga, é inteligentíssima, é muito temperamental, é muito impulsiva, e fui conversar com ela na frente de vários ministros, senadores, aquela coisa de quem faz campanha. Mas na hora que eu conversei com ela, eu falei, Rosiana, eu preciso ter um momento com você, porque para eu ser seu advogado, eu tenho que conhecer a tua história através de você. E aquela coisa do Nordeste, em vez de pedir para eu e ela estarmos num lugar reservado, o presidente Sarney pediu para todo mundo sair. Foi até uma coisa interessante. Aí ficamos eu, ela e ele. E eu disse, presidente, primeira vez que eu via pessoalmente o presidente, a não ser em manifestações, provavelmente contra ele, que eu fazia enquanto eu era estudante. Então. Aí eu disse, presidente, eu gostaria que o senhor também se retirasse. Ele falou, mas como? Ninguém nunca pediu para eu me retirar. Eu falei, não, mas aqui é uma questão de direito criminal e eu acho que eu preciso, eu acho não, que eu certeza eu preciso falar com a tua filha. E depois até foi interessante, porque nós viramos amigos, eu sou um admirador do presidente Sarney. E um dia, logo em seguida, que eu comecei a admirá-lo, eu trouxe na minha casa para o jantar e falei, presidente, eu vou recitar para o senhor um verso que o Chico Buarque recita, que fala, se a sentença se anuncia bruta, a mão cega mais que depressa executa, pois que senão o coração perdoa. Eu fui muito contra o senhor, mas hoje eu sou completamente fã da sua vida e tal. Então a advocacia criminal tem isso. Você tem que ter autoridade para poder definir a sua tese. Imagine a quantidade de vezes que eu advoguei para ex-ministros ou ministros em exercício. Eu advoguei o único ministro do Tribunal Superior da Justiça que foi processado no Supremo, eu fui advogado. Ele era o ministro da área criminal. Eu nunca tinha o visto a não ser da tribuna. Quando ele me chamou, fui advogar para ele. Mas ele falou, eu quero ver minha defesa, depois que eu peguei a advocacia dele. O prazo era 18 horas, eu fiz uma defesa de umas 150 páginas, entreguei para ele às 16, para não ter tempo dele dar palpite, entendeu? Ou seja, a advocacia criminal você tem que ter, tanto quanto possível, o controle da tese, a certeza de que você está fazendo o que você quer fazer. E, claro, você tem que ouvir o réu, você tem que ouvir o acusado, você tem que ouvir o investigado, mas para poder fazer a tua versão que você vai contar, e não para deixar que ele interfira de forma que você, de alguma forma, perca a condução do processo. É importante que o advogado criminal tenha a condução. Eu me lembro que uma vez, consultado, até uma coisa que sai muito no dia do advogado criminal, consultado por uma determinada pessoa num programa, me perguntaram, mas o ápice da advocacia criminal não é ser ministro do Supremo? Eu nunca quis ocupar nenhum cargo no judiciário ou fora dele. Eu disse, não, o ápice da advocacia criminal é ganhar um habeas corpus de liberdade. Não tem nada mais importante para um advogado criminal do que ganhar um habeas corpus de liberdade, porque está cuidando daquilo que de mais caro tem para a vida do cidadão, que é a liberdade. Enganam-se as pessoas que pensam que todo mundo quer ser, todo advogado quer ser ministro supremo. O ministro supremo é um juiz. Eu jamais seria juiz. Eu nunca quis juiz. Se eu quisesse ter sido juiz, no início da minha profissão, eu teria optado por ser juiz. Assim como jamais seria procurador e tal. Então, a advocacia criminal tem isso. Assim, você tem que gostar do que faz, tem que ter paixão pelo direito, paixão pela liberdade, e tem que ter a certeza que você pode se entregar visceralmente para as causas que você assume. Eu não entro numa causa se eu não tiver uma defesa técnica. E eu, tendo uma defesa técnica, eu só entro se eu puder me entregar a ela de forma visceral. Pegando um pouquinho o gancho que o senhor falou, o senhor imagine os advogados do DID nos Estados Unidos, há quanto tempo eles estão tentando habeas corpus, né, e o julgamento só está marcado para maio de 2025. A advocacia, ela tem entraves, né, e tem questões que independem do advogado, né? Esse é um drama, assim, quando você tem
um caso grave, que você tem uma pessoa presa, que você tem uma pessoa sendo acusada e que a imprensa está de uma forma muito forte em cima, você tem que ter a coragem e a autoridade de dizer para o teu cliente que aquilo não depende só de você, né? O nosso trabalho é um trabalho técnico, o advogado faz o trabalho técnico, mas tem uma série de variantes. Caso que eu já advoguei para inimigo público número 1 várias vezes no Brasil, várias vezes, mesmo fora do Brasil. Você tem que ter humildade de dizer para a pessoa, olha, eu tenho uma tese, essa tese eu vou colocar nos tribunais, mas você não pode vender uma ilusão. Imagina quem está ou preso ou sendo processado, passando diariamente na grande mídia como sendo alguém que está sendo responsabilizado pelo crime, com a família cobrando, com os amigos cobrando. Se você vender uma ilusão, você está, do meu ponto de vista, desbordando daquela que é a obrigação do advogado. O advogado tem que ter uma defesa técnica, tem que ter sinceridade com o cliente e tem que ter uma noção daquilo que é possível. Quer dizer, a gente faz rigorosamente. Por isso que eu digo, eu só entro em casos onde a gente efetivamente possa ter uma defesa técnica, onde eu possa dizer para o cliente assim, não, estudei seu caso e acho que nós temos chance, ou porque tem uma jurisprudência, ou porque tem uma tese nova. Claro, muitas vezes você cria uma tese nova, que é uma das coisas mais bonitas do direito, né? Agora mesmo estou fazendo um habeas corpus determinado, que está no meio do julgamento, que é uma tese que o Poder Judiciário nunca enfrentou. Isso é uma glória para o advogado, especialmente se você ganha, né? Você vê um leader case, você faz uma jurisprudência diferenciada. Agora, independe um pouco da gente, né? O Poder Judiciário tem o ritmo próprio, a investigação tem o ritmo próprio, até agora mesmo acompanhando a investigação da tentativa de golpe de Estado, eu vi uma frase do doutor Andrei, que é o diretor da Polícia Federal, que eu achei muito interessante, porque a gente cobrando, eu como advogado escrevo, cobro, faço live, escrevo artigo, cobrando que nós temos que agilizar para poder chegar, enfim, à responsabilização criminal daqueles que atentaram contra a democracia. Mas o doutor Andrei disse, olha, o tempo da investigação não é o tempo da política, não é o tempo do jornalismo. Isso é uma coisa interessante, porque ele tem razão. O tempo da investigação, assim como o tempo da advocacia e do Poder Judiciário, tem as regras próprias que muitas vezes é diferente do nosso desejo. Doutor Cacai, em tantos anos de profissão, como o senhor bem disse, já defendeu pelo menos 4 presidentes da República, entre eles José Sarney e Itamar Franco, um vice-presidente, o saudoso Marco Maciel, 5 presidentes de partidos simultaneamente, sem falar nas dezenas de governadores, parlamentares e também de ministro. Agora, e meros mortais como eu? O senhor também pega causas de pessoas simples? Como as pessoas normais podem convencer o Cacai a advogar para elas? Olha, querida, eu posso ter certeza que a minha advocacia no dia a dia são de pessoas que estão sofrendo as agruras de uma investigação criminal. Como eu trabalho em Brasília e nós temos o foro de prerrogativa de função, eu até sou contra o foro, mas é uma exigência constitucional. Por isso, eu advoguei para esse monte de gente que é político, né? Quer dizer, o Supremo Tribunal julga ministro de Estado, julga presidente da República, o Supremo Tribunal de Justiça julga governadores, julga... Então, assim, esse é o motivo de eu ter realmente uma enorme quantidade de políticos na minha carteira. Mas o meu dia a dia é advogando para pessoas que sofrem a força do poder estatal, né? Quer dizer, eu inclusive tenho talvez 40% da minha advocacia pro bono. Eu tenho uma advocacia gratuita enorme, que não vem a público, que não sai na imprensa e tal. Normalmente as pessoas mandam para o meu escritório e-mails, cartas, e normalmente WhatsApp e tal, e no escritório a gente costuma ler tudo, desde que você tenha uma causa que sensibilize. Quer dizer, eu só entro num caso, nós, o escritório inteiro, nós somos 6 advogados, eu tenho uma felicidade de ter uma equipe muito boa, tecnicamente excelente, são 3 advogados e 3 advogadas, que são tecnicamente excepcionais. A gente discute entre nós,
a gente só entra no caso. Qual é a primeira prioridade? Ter uma tese jurídica. Se não tiver uma tese, nós não topamos entrar. Até porque, eu sempre digo isso, como eu advogo muito no Supremo Tribunal Federal há muitos anos e muito no Superior Tribunal de Justiça, a gente tem que escolher teses que são teses que nós temos uma confiança nela. Não que a gente vai ganhar. Eu nunca digo para o cliente que a gente vai ganhar. Mas eu digo, olha, tem uma tese que eu tenho liberdade para subir na tribuna do Supremo Tribunal Federal e defender. Não é crível que um advogado com a minha experiência, 40 anos de advocacia no Supremo, possa ir despachar com o ministro Supremo defendendo uma tese que eu não acredito, defendendo uma tese que eu acho que é um absurdo, entendeu? Fica vazio. Como eu conheço os ministros, eles vão dizer, Cacá, mas como é que você defende essa tese? Essa tese não tem nada a ver com a jurisprudência do Supremo, não tem nada a ver com a sua história e tal e tal. Então, em havendo uma tese que seja interessante, a gente advoga para, obviamente, a grande maioria dos clientes do escritório não são pessoas conhecidas. Acontece que, como a gente advoga para muita gente conhecida, é o que sai na mídia, né? O que da mídia é quando você sustenta no plenário do Supremo para um ex-presidente da República, para um senador da República e tal. Mas uma das causas mais interessantes que eu advoguei na vida, também no plenário do Supremo, foi uma tentativa de insurreição e de golpe de Estado na Argentina, onde um menino de 18 anos de idade, quase todos morreram na tentativa de golpe. Era um grupo de esquerda que tentava fazer o famoso caso La Tablada. Eles invadiram um quartel, imagina, para tentar fazer a revolução na Argentina. E um menino de 18 anos de idade fugiu para o Brasil. E eu fui indicado pela ONU e fui nomeado pelo grande, saudoso ministro Pertence, foi o maior ministro criminal do Brasil nos últimos, talvez da história inteira do Supremo, e ele me nomeou para ser defensor dativo. Então, era uma causa que não tinha tanta importância, sob o aspecto financeiro zero, não cobrei nada, mas que nós tínhamos uma tese que era a definição do que era crime político para efeito de extradição. Uma causa importante. E eu assumi a tribuna do Supremo, você imagina, isso em 89. Eu tinha 6 anos de formado e tal. Então, a advocacia tem muito isso. Assim, o que interessa é você ter uma boa tese. Essa tese me encantou, eu me apaixonei por ela, foi muito legal. Ganhamos o caso, veio a liberdade dele. Depois o Supremo definiu o que era crime político para efeito de extradição. Ou seja, a advocacia tem disso. Muitas vezes um caso que é um caso desimportante, entre aspas, para a mídia, ele passa a ser o mais importante, até porque para nós advogados criminais, todos os casos têm que ser importantes, porque a advocacia criminal ela resulta, como nós só advogamos 99,9% dos casos, para quem é acusado, então, em regra, resulta ou em condenação criminal, ou prisão, ou desonra e tudo mais. Então, os casos são todos importantes e não é uma forma de falar, não, é a verdade pura mesmo que é do nosso dia a dia. Doutor Cacá, o senhor esteve presente em momentos cruciais da história recente do país, como o julgamento do Mensalão em 2005 e a Operação Lava Jato, que abalou a política nacional. Qual desses momentos foi o mais desafiador para o senhor e como é que a sua atuação influenciou os rumos desses casos? Olha, realmente foram 2 momentos que eu diria decisivos para a história do Brasil e para o Poder Judiciário. Na Lava Jato, eu sou muito amigo do ministro Zé Dirceu. E quando ele me procurou, quando começou, eu estava em Marrakech, em Marrocos, quando veio a denúncia. Ele me procurou para advogar para ele, e talvez seja um dos poucos arrependimentos que eu tenho na minha vida profissional. A minha amizade com ele era tal, que eu optei por não advogar para ele, eu devia ter advogado. Mas eu acompanhei, depois eu não quis pegar mais ninguém, acabei aceitando a advocacia do Duda Mendonça e da Zilmar, que era a sócia dele, que o Duda Mendonça era um gênio da publicidade, e foi um julgamento extremamente importante, um julgamento que marcou a história do judiciário brasileiro, até pela espetacularização que virou o julgamento. O ministro Joaquim, que era presidente do Supremo, infelizmente deu um toque muito de espetacularização para o processo.
Ele tinha interesse político, depois tentou até ser candidato a presidente da República. E esse processo foi um marco negativo, eu diria, do Poder Judiciário. Né? Eu sempre fui contrário à publicidade dos casos criminais, especialmente da TV Justiça. Eu acho que o processo penal é fato, e você levar aquilo sendo julgado ao vivo, na época foi feita uma grande espetacularização do julgamento, você comporta uma condenação acessória pela publicidade que não há previsão legal nem constitucional. Para você ter uma ideia, eu fui advogado do Duda Mendonça. Quando nós ganhamos, foi um dos poucos absolvidos naquele julgamento, eu me lembro que eu saí, fui jantar com ele, e ele disse: Cacá, hoje é um dos dias mais alegres da minha vida, estou absolvido, mas eu quero que você saiba o seguinte: eu sou, no imaginário popular, um condenado, porque eu sou um mensaleiro. Durante meses, a mídia me colocou como sendo mensaleiro. Então, eu fui absolvido, mas isso pouco importa no meu dia a dia e no reflexo que isso vai ter com a minha família, meus filhos, ele tinha muitos amigos e tal. Então, a gente tem que pensar sobre a importância dessa mega exposição. Eu sempre fui contrário à TV Justiça para processos criminais. Se você quiser TV, não tem nenhum país do mundo que tenha a publicidade nos processos criminais. Se você quiser, vai julgar a questão da Terra do Sol, vai julgar a questão indígena, vai julgar a questão da homossexualidade. São questões que a sociedade, de alguma forma, deve acompanhar por uma questão de transparência, até porque ela tem uma ideia, mesmo sem conhecer o processo. Se você chega perto de uma pessoa e pergunta: você é contrário ou favorável à união entre 2 homens e 2 mulheres? A pessoa tem, por razões religiosas, por mais diversas razões, uma posição. Mas é impossível você perguntar isso: você é contrário ou favorável à prisão e à condenação do Zé de Seu ou do Duda Mendonça? Isso não existe. Você só pode falar sobre isso quem conhece o processo, quem conhece os fatos. Então, essa espetacularização foi o que de mais negativo teve durante o processo do Mensalão. Depois, nós tivemos um momento dramático da história do Brasil, que foi a Lava Jato. Eu fui procurado no primeiro dia, 14 de março de 19, quando houve aqui uma busca e apreensão num posto de gasolina, que tinha um Lava Jato, por isso que a operação se chama Lava Jato, e que nunca ninguém imaginou que fosse tomar o tamanho que tomou e tal. Mas em setembro daquele ano, os procuradores exigiram que o Alberto Seff, que era meu cliente, desistisse de um habeas corpus que eu tinha no STJ, porque eu questionava a legalidade da operação. E eu achei estranho. Eu até estava em Paris, escrevi uma carta, uma petição até meio raivosa, assim, desistindo, que era um direito do cliente, mas eu comecei a prestar atenção, falei: olha, existe alguma coisa estranha nesse processo. E ao longo do tempo, com o acompanhamento que fiz, eu notei que a Operação Lava Jato era completamente diferente do Mensalão. Ali, a Operação Lava Jato era um projeto de poder coordenado por um juiz que tinha interesses não só políticos, mas também financeiro, e representava grupos externos, exteriores, e que queria o quê? Fazer política. Era um projeto de poder. Ele coordenava o subchefe dele, que era o Deltan, e mais alguns procuradores, usava a estrutura midiática, porque eles se tornaram heróis nacionais através da grande mídia, que queriam enfrentar o pré-sal, que queriam quebrar algumas empresas brasileiras, e quebraram, e queriam prender o Lula e eleger um fascista. Era um projeto de poder extremamente estruturado, que num dado momento deu certo. O Lula foi preso, absolutamente sem necessidade, uma prisão injusta, ilegal, e o Bolsonaro foi eleito presidente da República. O Moro ganhou de presente, como contrapartida, o Ministério da Justiça. É algo escandaloso, é um caso clássico de corrupção. Hoje é fácil dizer isso, eu dizia isso naquela época. Hoje você tem o Conselho Nacional de Justiça, que fez um relatório avassalador, apontando corrupção, peculato e organização criminosa, e o ministro Salomão, com muita competência e seriedade, conseguiu colocar isso para ser julgado no plenário do Conselho Nacional de Justiça e conseguiu aprovar o relatório onde ele imputa crime de corrupção, peculato e organização criminosa de todas essas personagens, Moro, Deltan, Daniela Hark e outros procuradores. Então, são momentos diferentes, os dois dramáticos,
os dois trágicos, né? Um é que foi essa espetacularização do processo penal, que tanto mal fez para o país, e que a Lava Jato depois usou muito isso, né? A Lava Jato tinha uma estrutura de mídia, eu sempre disse desde o início, que eles eram indigentes intelectuais em termos de direito penal e direito constitucional. Mas eles tinham uma estrutura muito forte de mídia. A estrutura midiática da Lava Jato, do Moro e tal, era impressionante. Tanto é que o Moro, quando vai para o debate, quase não vai, ele é lamentável. Não dá nem para entender como ele passou no concurso para juiz. Mas ele tinha uma estrutura midiática que não precisava falar. Ele foi escolhido para ser o homem do ano, o homem que ia salvar o país, capa de todos os jornais, incrivelmente colocado como sendo um gênio para a grande mídia brasileira, e depois se mostrou essa fraude e que tanto mal fez em termos de desemprego, em termos de desestruturar empresas importantes, como as empresas de infraestrutura, que atirou e liquidou milhares e milhões de empregos e tal. E o Poder Judiciário se viu, num certo momento, refém dessa estrutura que foi montada. Eu fui um dos primeiros que enfrentei e que mais tempo enfrentei. Mas ainda hoje nós enfrentamos. Por exemplo, eu agora mesmo, esse final de semana, escrevi um artigo cobrando uma atitude da Procuradoria-Geral da República, que recebeu há 6 meses, o relatório do Conselho Nacional de Justiça, que é gravíssimo, extremamente fundamentado, que passou pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça e que nenhuma providência toma. Existe um esprit de corps muito forte no Poder Judiciário e no Ministério Público. E nós temos que enfrentar isso. A sociedade tem que enfrentar isso. Porque essa informação não chega na outra ponta, né? Eu já entrevistei vários advogados e todos têm a mesma opinião em relação à Lava Jato, mas isso não chega para a maioria da população. É muito difícil quando você, especialmente no momento em que eles eram semideuses, quando você tem, por exemplo, tinha uma operação às 8 horas da manhã, já tinha montado, depois da operação, um grupo de procuradores e delegados federais com Receita Federal, e eles ficavam 4 horas na grande mídia. Existe uma questão chamada paridade de armas, né? Você imagina se eu ligasse para um daqueles procuradores ou ligasse para um desses grandes jornais televisivos nacionais e falasse, olha, eu quero falar, tem que ouvir o outro lado. Não existe isso. Eu costumava brincar que, à época, nós tínhamos o Supremo Tribunal, para quem acompanha, tem 2 turmas, a primeira turma e a segunda turma. Eu brincava que nós tínhamos, naquela época, 3 turmas, a primeira turma, a segunda turma e a turma da imprensa, que era quem fazia a condenação. Você fazia uma busca e apreensão e depois você tinha, a segunda turma era Camarote, Natuza, era o pessoal da Globo News que ficava 4 horas no ar, 3 horas no ar, mostrando aquilo que não tinha sido apurado ainda. Tanto é que um subprocurador, no auge da empáfia, chegou a admitir que as prisões eram feitas para conseguir delações. É uma inversão completa daquilo que se pretende de um processo penal democrático. Doutor Cacai, diante de tudo isso que o senhor falou, como é que o senhor avalia o impacto da Lava Jato no sistema judicial brasileiro? Já que a operação não foi um avanço no combate à corrupção, que legado ela deixou para o país? É muito negativo. A Lava Jato, ela serviu muito para poder, algumas pessoas e pequenos grupos, fazer uma reflexão daquilo que não deve ser. Não é possível que você vai encastelar um grupo claramente corrupto, um grupo que criminalizou a advocacia, criminalizou o poder judiciário, criminalizou o político com o objetivo de poder. E esse grupo tinha um apoio midiático que era algo inacreditável. Então isso foi muito ruim para o país, né? Assim, eles conseguiam fazer um acordo de leniência aqui e ali, pegavam 2, 3 milhões, depois se descobriu que, na verdade, parte desse dinheiro, o interesse era ter uma fundação para que eles pudessem fazer política, algo escandaloso, ninguém foi punido por isso ainda, é algo inacreditável. Então, assim, a Lava Jato foi uma coisa perversa, não só para o sistema de justiça, mas também para a história recente do Brasil. Nós não podemos esquecer que
dezenas de pessoas foram presas injustamente, que dezenas de pessoas foram levadas a ser denunciadas por um interesse político. Houve um estupro, eu posso dizer assim, do Instituto da Delação Premiada, que é um instituto, em tese, da defesa, mas que foi usado para poder fazer política. Política a mais vil que pode existir. Hoje nós temos conhecimento, eu mesmo tinha procuradores à época, que são sérios, e delegados da Polícia Federal, que diziam: Cacai, eles vão para um quarto para poder fazer a delação do fulano e dizem: por que você não entrega o Cacai? O cara fala: como entregar o Cacai, que é um advogado? E aí, você imagina, se eu que sou um advogado, imagina então o que não fizeram para poder chegar ao Lula, para poder chegar ao ministro Zé Disseu, para poder chegar a alguns políticos do país. Sem contar que eles tinham fixação em grupos específicos, tinham que quebrar determinados grupos, porque eles representavam interesses econômicos, financeiros fortes. Muitas vezes grupos que estavam aqui, que não conseguiriam entrar no Brasil e que passaram a entrar através deles. É um momento perverso da história do Brasil, não só da história jurídica, do Poder Judiciário, que foi realmente algo talvez nunca visto, talvez seja o maior escândalo de corrupção interna do Judiciário da história do mundo. Houve uma instrumentalização com parte da grande mídia que fez com que um juiz completamente inepto, um indigente intelectual, se tornou senador, virou senador da República depois, foi ministro de Estado por ter prendido o principal opositor do então candidato, que era o Bolsonaro. É um momento extremamente grave. Extremamente grave. Acho que a sociedade reagiu, demorou muito a reagir. Nós que fazemos o enfrentamento desde o início tivemos que ter uma coragem excepcional, né? Porque eram debates grandes feitos sem nem... É o que você perguntou. Imagina o seguinte: o Jornal Nacional, que era à época o grande jornal, hoje eu não sei se as pessoas continuam vendo, mas à época tinha milhões e milhões de seguidores. E aí você via durante 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E nós, advogados, que sabíamos o que estava acontecendo, nós tínhamos que falar para uma televisão pequena no Ceará, uma televisão pequena em Minas Gerais, onde a gente ia fazer palestra para 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. E assim, os poucos que tinham coragem de falar. Então, assim, a estrutura que eles montaram, repito, eles eram indigentes intelectuais em matéria de direito, mas tinham uma estrutura de marketing extremamente boa, que fez com que o Brasil sofresse o que sofreu, né? Com prejuízos enormes, não só no Poder Judiciário, mas para a economia, através desse grupo que assaltou. É um grupo que corrompeu o sistema judiciário brasileiro. Eu concordo com o senhor, porque o tanto de empresa que quebrou, né, por causa da Lava Jato, acusada erroneamente ou propositadamente, eu acho que nós pagamos o preço até hoje, os brasileiros pagam até hoje. Vamos mudar de assunto. Com o avanço da tecnologia e o uso crescente das redes sociais, a privacidade de figuras públicas está cada vez mais vulnerável. Como é que o senhor enxerga o papel da advocacia na proteção da reputação e privacidade dos seus clientes em tempos de inteligência artificial e vazamentos em massa? Olha, primeiro que a inteligência artificial para o processo criminal é algo que me preocupa muito, né? Eu não sou especialista na matéria, mas estive estudando recentemente para poder fazer alguns debates. A inteligência artificial usada para o processo criminal costuma ser um desastre, porque o algoritmo, aquele computador, vai ter que ser alimentado. E ao ser alimentado, em regra, ele é alimentado com até reforçando estereótipos e preconceitos que já existem no Poder Judiciário. Nos Estados Unidos, por exemplo, comprovou-se depois do uso mais forte em Nova York de determinado programa de inteligência artificial, comprovou-se que as pessoas que eram negras ou que eram asiáticas ou de idade tal ou qual eram condenadas com penas maiores por essa inteligência artificial, porque havia um reforço do preconceito. Você imagina o seguinte: o Moro quase foi ministro supremo. Ele, se fosse ministro supremo, como lá é um rodízio, ele seria presidente supremo. Então ele, como presidente supremo, iria alimentar o algoritmo, alimentar o computador
para poder orientar qual seria a inteligência artificial usada em processos criminais. Seria um desastre. Então, eu tenho muita dúvida em relação a isso. Em relação à privacidade, eu acho que cada vez mais nós temos que ter essa discussão, né? Em tempo que você tem esse mundo quase real, né, que você é capaz de colocar uma voz em você, é capaz de usar o seu rosto para poder fazer algo que não é você que está fazendo, eu acho que é necessário que a sociedade e o Poder Judiciário tomem as rédeas em relação a isso. Quer dizer, há que haver responsabilização das plataformas, sem sombra de dúvida. Não é possível que você use de forma indevida o nome, a história, a imagem de alguém, a voz, sem que haja responsabilização. A pessoa que é uma pessoa anônima, ela tem um direito muito maior à privacidade. A pessoa que se expõe, que é político, que tem uma relação grande com a mídia e que depende também da mídia, o direito à privacidade dela, sob certos aspectos, é menor, mas ela tem o direito à privacidade. Até brinquei da Tribuna do Supremo, que se alguém fosse escrever minha biografia e falasse que eu era atleticano, eu processaria, que eu sou cruzeirense e tal. Então, são questões que nós temos que pensar caso a caso. Agora, é óbvio que hoje nós temos questões gravíssimas colocadas, que é essa capilaridade, porque a ultradireita no mundo, ela usou as fake news como estratégia de poder. Isso é uma coisa muito grave. Quer dizer, o governo Bolsonaro, ele não só usou a mentira como uma forma para poder ganhar voto, também para manter um determinado grupo completamente sem capacidade de crítica, para manter como seus seguidores. Quer dizer, qual é a regra da ultradireita no mundo? É dizer que não se deve fazer política. Isso é uma forma de fazer política. Dizer que não se deve fazer política é uma postura política. E convenceu um bando infelizmente, de seguidores a achar que não estava fazendo política ao fazer política, ao ficar na frente de dos quartéis durante meses, pregando, batendo continência para pneu, dizendo que era importante instituir a ditadura, chamando os militares em nome da democracia, uma confusão absoluta. E isso tudo passa por uma disseminação profissional das fake news. Então, é muito mais do que simplesmente a mentira. É a mentira como estratégia, a mentira como estrutura de poder. Isso é muito grave. Eu me lembro que uma vez eu acordei de manhã, normalmente eu acordo, tem 500, 600 mensagens no celular. Tinha 3.000 mensagens, aconteceu alguma coisa. Eu fui ver, tinha um site de um cara que nunca tinha ouvido falar, esse Alan dos Santos, que hoje é o foragido da Justiça, em que ele tinha dito que eu, a Coreia do Norte e a China tínhamos uma mala para poder ouvir ministro supremo. Uma coisa que eu achei, na verdade, eu morri de rir daquilo. Mas eu vi que tinha 3.000 pessoas me ligando, aí um jornalista que eu conheço falou: Cacai, talvez seja bom você fazer uma nota sobre isso. Isso está o Brasil inteiro comentando. Eu até falei: olha, eu não vou fazer nota nada. Ele me comparou com 2 potências nucleares. Eu vou começar a dormir de porta aberta, porque é uma coisa. Mas pega. A hora que eu fui ver à noite, tinha tido 800.000 visualizações. Então, isso é uma coisa que não é bom que o Supremo esteja discutindo, é bom que a sociedade discuta, porque é muito grave assim, o uso da imagem, o uso indiscriminado das plataformas do poder. Porque as pessoas fazem isso para ganhar dinheiro. Quer dizer, eu fiz uma ostentação oral no Supremo Tribunal, depois um dia eu estava num restaurante em Lisboa, veio um menino de 18 anos de idade, negro, extremamente simpático, e disse: olha, senhor doutor Cacai, falou, eu ouvi a sustentação oral na minha sala de aula em Angola, fiquei até feliz com aquilo e tal. Mas eu não monetizei isso, eu não ganhei um tostão por isso. A sustentação oral teve 500.000 visualizações, porque as pessoas acharam interessante. Tem gente que usa desse sistema para ganhar dinheiro, e que não tem limite, que mente, que omite, que serve a interesses políticos. Então, assim, é um momento muito, muito grave da história que vai ter que ser discutido. Não é minha especialidade, mas eu acho que é necessário sim ter o controle das plataformas, ter o controle de quem faz isso, e quem usa de forma indevida tem que ser responsabilizado civil e criminalmente. Doutor Cacá, em 2012, o caso Carolina Dickmann
revelou a fragilidade da legislação brasileira diante dos crimes cibernéticos, resultando na aprovação de uma lei pioneira no país. Como é que foi representar a atriz nesse caso e quais foram os principais desafios, considerando o contexto jurídico da época? Olha, para mim foi extremamente interessante, porque quando a Carolina me ligou, nós temos uma amiga comum, e a Aidar, eu fui me encontrar com ela e ela é muito digna, ela é muito inteligente. E eu expliquei para ela, olha, vai ser extremamente difícil nós chegarmos em quem foi que hackeou e que entrou e roubou as suas imagens. Ela tinha tido 32 milhões de visualizações das fotos dela. Ela tinha o direito, isso é aquela que era de um filho adolescente, eu achei ela muito digna, muito inteligente e digna. Ela falou, olha, ainda que não chegue, eu quero mostrar para o meu filho, que eu sou uma pessoa, não sou leviana, que eu sou séria, eu tenho o direito de ter fotos nuas, mandar para o meu marido, o que eu quiser e tal, e que eu não fui leviana, porque ela saiu na imprensa que ela tinha pegado o computador quando tinha as fotos e tinha levado para arrumar, como se fosse um ato impensado dela, nada disso. Na verdade, alguém entrou no telefone dela. E à época, aquela Scarlett O'Hara tinha tido o mesmo problema nos Estados Unidos. O FBI estava há 2 meses tentando descobrir. Nós demos uma sorte enorme, ela falou para cá, eu topo, porque o que me interessa não é processar ninguém, o que eu quero é mostrar que os direitos que eu tenho, a dignidade com que eu vivo, e ela é muito digna, uma menina muito legal. Ela realmente é uma figura sensacional. E aí, nós demos sorte que o hackeador tinha deixado um erro, uma digital, ao entrar no celular dela, e nós conseguimos em 48 horas chegar nele, foi incrível. Até foi interessante, porque imagina a publicidade que deu isso e tal, que eu falei para ela, olha, a imprensa, o Ministério Público quer saber se nós vamos processar esse hacker. Eu não tenho nenhum interesse em processá-lo. E ela, com muita coerência, disse, não tem interesse em processá-lo. Eu queria era mostrar que eu fiz a coisa certa e que também chegasse a ele, mas nós não entramos como assistente de apuração. E aí o Congresso começou a me ligar deputados, senadores e tal, porque isso é uma coisa que eu até sou contra, em regra. Sempre que tem um crime muito rumoroso, que tem muita mídia, o Congresso quer aproveitar para aumentar as tipificações criminais. Eu, em regra, sou contrário a isso. Você tem um sequestro, que é rumoroso, que quer aumentar a pena de sequestro. Você tem um estupro, que é um crime abominável, eles querem aumentar a pena de estupro. No caso da Carolina, não existia uma legislação para poder dizer que aquilo era crime. Então, o Congresso, de uma forma correta, fez uma tipificação e virou a Lei Carolina Dickmann. Dr. Kaká, e ao longo da sua carreira, o senhor já lidou com casos de grande repercussão envolvendo inúmeras figuras públicas, desde o ex-presidente José Sarney até o ex-governador Aécio Neves. Além do menino da Argentina, há algum caso específico que tenha marcado sua trajetória pessoal e profissional, assim, de uma forma mais profunda? Olha, tem muito processo que me marcou, processo que me acompanha ainda, né? É um caso que, para mim, é um caso ainda não mal resolvido, é o caso da Adriana Vilela, filha do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ela foi acusada injustamente, sem absolutamente nenhuma prova. Quando eu entrei no caso, ela tinha sido presa 2 vezes, a Adriana Vilela, e existia uma pré-condenação midiática muito forte. E nós fizemos algo que é muito difícil no direito penal, nós fizemos uma prova negativa. Nós conseguimos fazer uma linha do tempo que comprova completamente que ela não poderia estar na cena de crime. No entanto, o júri popular tem essas surpresas, né? Ela foi condenada e nós estamos agora num processo no Tribunal Eleitoral para tentar, no Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal de Justiça, para tentar anular o julgamento e para que tenha um outro júri. Então, são muitos casos assim. A advocacia, como a gente tem uma advocacia muito intensa, às vezes um caso que você... Esse foi um caso muito midiático. Mas às vezes você tem um caso que é um caso que não tem absolutamente nenhuma mídia, mas que tem uma importância enorme, né? Quando você consegue... eu já tive mais de um caso que... Eu digo o seguinte, repito, não tem nada mais importante para o cidadão do
do que a liberdade. Então, quando você pega um caso em que existe uma prisão que é injusta, uma prisão que é claramente midiática, uma prisão ilegal, quando você consegue fazer um habeas corpus e consegue a liberdade depois de comprovar a inocência, eu acho que esse é o ápice da advocacia criminal. Dr. Cacai, no Brasil nós temos visto um aumento na politização dos julgamentos e nas decisões judiciais. A senhora acredita que o sistema de justiça está equilibrado ou nós estamos caminhando para um cenário em que a polarização política está contaminando os tribunais? Isso é uma questão grave, né? Assim, eu acho que, de certa forma, você colocou uma questão inicial, de certa forma, lá no mensalão houve uma primeira espetacularização mais forte da política e depois houve uma criminalização da política que foi muito exacerbada durante a Lava Jato. E com isso, nós tivemos um palco que eu acho que não seja o palco ideal para discutir algumas questões que deveriam ser discutidas tecnicamente no processo. Então, assim, a Lava Jato, especialmente, ela claramente deu uma criminalização na política, uma coisa inacreditável. Assim. Você tinha uma delação e falava o nome do senador, muitas vezes a pedido do Ministério Público, a pedido da Polícia Federal, especialmente do Ministério Público, e depois você pedia a prisão, então houve uma espetacularização. Isso é muito ruim. Eu sempre digo assim, o Poder Judiciário é um poder inerte, ele só age se provocado. Se provocado, ele tem que agir. Nós estamos vivendo no Brasil agora um momento extremamente delicado, né, em que você tem o Supremo Tribunal, através do ministro Flávio Dino, tomando decisões importantíssimas, do meu ponto de vista, corretas, para cumprir a Constituição, para poder dar mais transparência às ações do Congresso Nacional. Você teve, infelizmente, nessa época mais difícil bolsonarista, você teve a instituição do orçamento secreto. Parte do Congresso Nacional foi cooptado pelo fascismo. Então você não tinha nenhum tipo de controle. Eu sempre até gosto de dizer que, quando o ministro Flávio Dino foi para o Supremo, eu achei ruim sob o aspecto de que nós perdíamos um grande político. Ele é brilhante, ele é inteligente, ele é combativo, ele fala bem, mas assim que ele chegou no Supremo e começou a se colocar como juiz, ele já tinha sido juiz, foi o primeiro colocado no concurso para juiz, mas eu achei muito interessante, porque eu acho que ele hoje é um homem certo no lugar certo no Supremo Tribunal Federal. Porque as decisões que ele tem dado, especialmente no enfrentamento da questão do orçamento, são decisões importantíssimas. Quer dizer, não é que você está politizando a questão, é que veja bem, repito, o Judiciário, o Supremo, é um poder inerte. 3 partidos políticos agora procuraram ele para poder questionar, já no final do ano, no apagar das luzes, a questão específica do orçamento. Ele não tinha como negar a decidir. E é importante, então, que nesse momento, ainda de certa fragilização democrática, é importante que o Supremo assuma esse papel, que é o papel de cumprir a Constituição. Eu espero que em pouco tempo nós tenhamos uma certa tranquilidade para que o Supremo possa não estar tão presente na vida do cidadão, mas sabendo que está presente, sabendo que a Constituição terá necessariamente uma interpretação que possa atender aos interesses do Estado Democrático de Direito. Dr. Cacai, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada pela participação e principalmente pela oportunidade. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia e continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.